Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Romanos 4, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 12. E essa será a porção da palavra do Senhor que nós iremos expor nesta noite. Romanos, capítulo 4, versos 1 a 12. Eu peço que todos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que assim diz, assim está escrito: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser justificado. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus, invocamos o Teu nome, pedimos graça. Ó Senhor, neste texto que é tão conhecido da igreja, inclusive no meio reformado, Senhor, não permita-nos que o nosso coração nos engane. Abençoe-nos, ó Deus, perscruta os nossos corações pela Tua palavra, Pai, e que eles sejam abertos perante o Senhor. E assim o Senhor trate-nos, ó Deus, revelando as intenções ocultas em nossos corações, as obras que ocultamos, aquilo em que confiamos. Ó Senhor, que isso seja exposto aos nossos olhos. E assim, ó Deus, o Senhor trate conosco. Ó, quebranta o nosso coração, pois somos povo de dura cerviz, como foi o povo do Senhor outrora. Tem misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor opere, ó Deus, maravilhas em nosso meio. Pedimos que o Senhor santifique o Teu povo. Pedimos que o Senhor salve aqueles que aqui hoje estiverem, porventura, sem a esperança do Deus de Abraão. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso mediador. Em nome dele que te oramos. Amém.
Se você fizer uma dívida e não for zeloso para pagá-la, a depender de qual for a dívida, não se preocupe. No Brasil, algumas dívidas prescrevem. Dívidas, por exemplo, como dívidas de hospedagem, custos como de hospedagem, por exemplo, se você durante um ano não tiver pagado, em um ano, após um ano, o hotel não pode te cobrar, o seu nome sairá do SPC Serasa e você poderá aparecer com a cara mais limpa diante do dono do hotel, como se nada tivesse acontecido. Dívidas outras, como dívidas de cartão de crédito e outras mais, algumas que levam 5 anos. E existem alguns cidadãos brasileiros, inclusive, que usam esse dispositivo da lei e calculam muito direitinho aquilo que querem comprar e depois se preparam para os 5 anos, quando não poderão usar o seu nome para comprar alguma coisa, e depois eles dizem, 5 anos depois a dívida prescreveu, eu volto a comprar, não tem problema. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos mostra que, diferente na nossa legislação brasileira, que é muito mais a favor do que rouba e do que não paga, do que a favor daquele que precisa receber de forma justa o dinheiro. Muito diferente da nossa legislação. Não é assim a lei do Senhor. Diante de Deus, as dívidas, elas têm que ser pagas. As dívidas com Deus não prescrevem. Elas podem demorar anos. E o nosso nome continua ali, bem diante do Senhor. Mas eis que esse texto nos traz a boa nova. Paulo já nos falou acerca da condição do homem. Como o homem está preso em seus delitos e pecados, como não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Como está sujeita a toda a humanidade a uma situação, seja de pecado deplorável, pecados grosseiros, como vimos em Romanos 1, seja de pecados ocultados por um falso moralismo. Toda a humanidade, ela carece do Evangelho. E tendo falado isso, agora Paulo, nessa próxima sessão aqui da carta de Romanos, nos mostra exatamente a solução para tudo isso. Meus irmãos, no meio reformado, a carta de Paulo aos Romanos é muito conhecida, não é verdade? Inclusive, boa parte daqueles que vieram para a igreja reformada vieram ouvindo exposições em Romanos. Porém, ironicamente, um dos livros menos conhecidos, em geral, pelos reformados é a carta de Paulo aos Romanos. E eu digo isso porque, quando se fala da carta de Paulo aos Romanos, usa-se para se falar do peso do pecado, para se falar que o homem é depravado completamente. Isso é verdade. Isso está, de fato, na carta aos Romanos. Mas o objetivo do apóstolo Paulo, em última instância, não é esse. O objetivo de Paulo é trazer a preciosidade do Evangelho, da graça que superabunda. Quando o homem, então, está numa condição perdida, eis que o Senhor traz o Evangelho. Quando o homem se vê, então, numa situação de dívida impagável, eis que o Senhor nos traz o Evangelho e uma solução para essas coisas. Por isso aqui, meus irmãos, nós aprendemos o seguinte ensino nesse texto, preste bem atenção.
O ensino principal desse texto é: a fé foi imputada como justiça a Abraão, Davi e a qualquer um que crê. A fé foi imputada como justiça a Abraão, a Davi e a qualquer um que crê. Seja esse que tendo cometido pecados grosseiros, pecados terríveis, seja o moralista, seja quem for. Seja circunciso, seja incircunciso, a fé, ela foi imputada a qualquer um. Ela foi imputada como justiça a Abraão, ela foi imputada como justiça a Davi e a qualquer um que crê. E nós vamos ver isso em 3 pontos, aliás, em 2 pontos. Em primeiro lugar, a fé foi imputada como justiça a Abraão e a Davi. Em segundo lugar, a fé foi imputada como justiça a qualquer um que crê. Volte seus olhos então para o verso 1. Aqui nós começamos a ver que a fé foi imputada como justiça a Abraão e a Davi. Está escrito: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. A fé foi imputada como justiça a Abraão e também a Davi nesse texto. Mas é interessante se perguntar, irmãos, quando nós lemos a Escritura, a leitura da Escritura é um exercício. Por vezes nós lemos a Escritura de forma mecânica, meramente mecânica. Por vezes lemos a Escritura, mas não percebemos algumas coisas, e é por isso que inclusive precisamos estudá-la e da pregação da palavra, quando ela está sendo explicada. E uma pergunta que nós devemos fazer aqui é: por que tinha tantos personagens que Paulo poderia usar? Por que Abraão? É uma pergunta que o leitor deve fazer ao texto. E a resposta, ela não é difícil. Abraão era o pai da fé, como Paulo mesmo fala aqui. Abraão é o pai da nação de Israel. Por isso, então, Paulo usa esse argumento da vida de Abraão, porque era alguém caro, amado, tido em grande valor para com os judeus que estavam ali naquela igreja de Roma. E mais uma vez, Paulo está sendo muito sábio nas suas palavras. Ele está se fazendo de judeu, como ele ensina em 1 Coríntios 9, para ganhar os judeus, ou para santificar aqueles judeus irmãos que já estavam ali, mas precisavam ter a sua mente mais aberta acerca da salvação. Paulo, meus irmãos, aprendeu com o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele não inventa nada. Foi o próprio Cristo que usou Abraão. Ele disse: vocês dizem que vocês são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam nas pegadas de Abraão. Foi Cristo quem disse isso. E Paulo está só copiando aquilo que o nosso grande e mavioso mestre nos ensina. E aqui os pais aprendem uma grande lição. Quando os filhos eles vão crescendo, irmãos, eles vão criando as suas preferências, eles vão criando os seus relacionamentos. E existem pessoas a quem eles dão mais ouvidos do que outros. E não é tolice nem fraqueza os pais usarem pessoas muito bem amadas pelos seus filhos para fazer exatamente o que Paulo está fazendo com os judeus. Meu filho, é fulano e ciclano que você bem ama e ouve. Pois bem, preste bem atenção nisso aqui. Olhe o que ele faz. Não é assim a vida dele? Isso não é fraqueza? Claro, isso não deve ser o primeiro e mais importante argumento. Mas aprendamos a sabedoria com o apóstolo Paulo. Obviamente vinda do Senhor Jesus. Para que ele falasse ali a essa grande parcela de judeus em Roma. Meus irmãos, é bem verdade que alguns judeus ali entendiam que de alguma forma Abraão,
havia sido justificado por suas obras. Senão não faria sentido algum Paulo dizer essas palavras, fazer essa pergunta retórica: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se ele foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Uma boa parcela daqueles judeus ali em Roma, daqueles irmãos naquela igreja, de alguma forma sustentava em seu coração que Abraão havia sido salvo por aquilo que ele fez, por alguma obra que ele fez. E nós sabemos que no meio evangélico hoje, muitos, até mesmo sem perceber, ainda nutrem a ideia de que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, mas no Novo Testamento a salvação é pela graça. Não é muito diferente do que aqueles irmãos judeus ali na igreja de Roma. Nós sabemos que muitos no meio evangélico acreditam nisso. Até mesmo aqueles que estão na igreja reformada muitas vezes têm essa ideia, às vezes funcionando inconscientemente em seus corações. Quando Paulo, então, de forma muito brilhante, faz essa pergunta: ora, o que é que nós vamos dizer que Abraão alcançou? Ele alcançou aquilo que alcançou pelas suas próprias obras, então ele tem de que se gloriar. Muito bem, Abraão, mas você não pode se gloriar diante de Deus. Não há lugar para você diante de Deus. Para então relembrar aquilo que está escrito sobre Abraão, Paulo não usa a palavra lei, como ele faz no capítulo 3. Ele diz de forma maravilhosa: pois que diz a Escritura? E isso é maravilhoso, porque não significa então que a lei, os profetas e os demais escritos, como ele cita aqui em Romanos 3, 10 e 18, os salmos, a lei, os profetas e os demais escritos são a Escritura Sagrada. Isso nos ensina, meus irmãos, olhe bem para o versículo 3, olhe para esse detalhe. O tempo do verbo aqui, que Paulo usa, não é o passado. Ele não diz, pois que disse a Escritura. Ele diz, pois que diz. Que diz a Escritura. Isso ensina a mim e a você que a palavra de Deus, ela ainda fala hoje aos nossos corações. Ela é como um organismo vivo, que tem vida própria, e que não depende de uma criatura, não depende de quem prega, não depende de quem ensina, pelo contrário, quem prega e quem ensina depende dela. Ela é um organismo vivo, ela fala. Ela fala, é isso que Paulo está dizendo. A Escritura diz, ela fala. E ela continua falando hoje ao meu e ao seu coração. É o próprio Deus quem fala. Diziam os puritanos que a Bíblia é como os lábios de Deus. E Deus não fala apenas com um lábio só. Ele fala com os dois lábios. Um lábio é o Antigo Testamento e o outro lábio é o Novo Testamento. Deus continua falando pela sua palavra. Certamente isso é verdade. E Paulo então está usando aqui uma regra de ouro para a hermenêutica bíblica, ou seja, para a interpretação bíblica. A regra de ouro é a seguinte: nós devemos interpretar a Bíblia pela interpretação que ela própria dá de si mesma. Precisamos aprender a ler a Bíblia. E a própria Bíblia nos ensina, veja como ela de fato é viva. Ela de fato agora está sendo para nós como um tutor, que está nos ensinando a decifrá-la, a lê-la. E ela está nos ensinando que quando nós
olhamos para textos, inclusive no Antigo Testamento, o Novo Testamento irá nos ensinar o significado dele. Nós não precisamos inventar nada. A própria Bíblia explica a si mesma. Mas por vezes, meus irmãos, nós impomos sobre os textos sagrados as nossas próprias interpretações, de acordo com a nossa história. Por vezes nós simplesmente tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos e afirmamos aquilo que o nosso coração quer, quando a Bíblia nunca está falando aquilo que pensamos. Nós colocamos a regra da nossa história, do nosso dia a dia, e não aquilo que a Escritura nos ensina. Não precisamos inventar interpretações. A própria Escritura nos ajuda nisso, e é isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo. Para explicar aquilo que ele está defendendo, ele cita agora a Escritura. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça? Sim, isso está lá em Gênesis 15. Que momento o apóstolo Paulo cita da vida de Abraão? Que momento? Esse momento da vida de Abraão é importante. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 15. Veja, diz Gênesis 15, no verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Veja, se Deus fala para Abraão, não temas, é porque ele estava com medo. Ele estava duvidando. E ele revela isso nas palavras seguintes. Acompanhe na sua Bíblia. Respondeu Abraão, verso 2, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Diz o texto que Deus o leva então para fora. E então, antes mesmo, Deus o leva para fora, no verso número 5. Ele diz, será assim a tua posteridade. Deus faz com que ele olhe para as estrelas. E diz no verso 6, aquilo que Paulo cita em Romanos 4. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Não apenas é importante citar Abraão, mas o momento da vida de Abraão citado aqui é importante. Paulo cita Abraão quando ele está em grande incredulidade. Nós já expomos Gênesis aqui, e vimos a incredulidade não apenas na vida de Abraão, mas na vida de Isaac, na vida de Jacó. E como Deus se ofende quando o seu povo não confia nele. Esse é o contexto dessa passagem. Abraão demonstra o seu coração injusto, em grande incredulidade. E então Deus o chama para fora, faz com que ele olhe para as estrelas, e por uma obra da graça, ele crê e confia. E é nesse momento que diz a Escritura que a fé lhe foi imputada para justiça. A fé é contada como se ele fosse justo, sendo ele um pecador.
E aqui encontramos aquilo que Lutero disse, que ficou tão conhecido: simul justus et peccator. Igualmente justo e pecador. Igualmente incrédulo, nascido em iniquidade, como cantamos aqui, concebido em pecado, mas ao mesmo tempo justo, visto como se não tivesse pecado algum. É isso que cita aqui a Escritura quando fala de Abraão, aqui no texto de Romanos 4. A fé, meus irmãos, é contada, imputada. Isso significa imputar, significa contabilizar, significa considerar como justiça na vida de Abraão. Preste bem atenção numa coisa. Deus não deixou para lá a incredulidade de Abraão. Deus não disse a Abraão: eu te amo tanto, tanto, Abraão, que eu vou deixar para lá os seus pecados. Não! Deus não deixou para lá os pecados de Abraão, a sua incredulidade, que para Deus é zombaria. Mas Deus creditou sobre Abraão, sobre outro, a incredulidade de Abraão. A incredulidade de Abraão. Da mesma forma que a sua fé foi contada como justiça, a sua incredulidade foi contada como injustiça sobre o Senhor Jesus Cristo. E assim as contas se resolveram. É por isso, meus irmãos, que Abraão foi considerado justo. E Paulo então traz uma simples, mas profunda ilustração. Quando ele fala aqui no verso número 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo traz um princípio aqui simples, mas que quando vemos ele aplicado a nós, quanto à salvação, ele deve nos levar a ficar perplexos? Infelizmente, meus irmãos, esse princípio não é simples hoje em nosso país e em muitos outros lugares do mundo. Muitos querem defender o direito de um trabalhador a receber o salário, quando esse trabalhador não trabalhou para receber o seu salário. Não é isso que, inclusive, está sendo debatido aí entre os políticos? Querem que os oprimidos recebam salário e querem dar dias e dias sem trabalho para eles. Isso não tem lógica. Paulo traz um princípio muito claro: trabalhou? Ok, aqui está o seu salário. Não trabalhou? Não, eu não te pago. É muito simples. E Deus é justo, diferente de muitos políticos e pessoas hoje que querem dar dinheiro para quem não trabalha. Deus não é injusto como esses, Deus é justo. Ele paga ao trabalhador. Se você fez por merecer, então aqui está. Ele paga. O problema, meus irmãos, é que o homem está morto em seus delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios 2. Ele não pode trabalhar. Ele não pode fazer nada. Absolutamente nada. Ele não pode mexer o seu dedo mínimo do pé para ser salvo. Ele nem respira. O seu coração não bate. Ele está morto em seus delitos e pecados. O problema não é que Deus não quer pagar a ele aquilo que é bom. O problema não é que Deus não quer salvá-lo. O problema é que ele não pode trabalhar para a salvação. Deus não é injusto.
O homem é que não pode trabalhar. Porém, ainda assim, o homem, ele tenta. O homem sem Cristo é como um zumbi. Ele é como um morto-vivo. E ele tenta trabalhar para a sua salvação, pois ele não consegue conceber a ideia de que ele seja aceito sem ter pagado os seus pecados. Não entra em seu coração a ideia de que ele vai receber a salvação sem ter trabalhado absolutamente nada para recebê-la. Ele tenta de todos os jeitos fazer alguma coisa para debelar a sua vida, para debelar a sua dívida. Meus irmãos, esse texto, ele é certamente profundamente teológico. E nós, como acontecerá, inclusive, estudando a confissão de fé, teremos aulas sobre essas doutrinas. Mas ele é igualmente pastoral e profundo. Porque a experiência do homem é ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele tem que ajudar os pobres para ser salvo. Ele tem que andar como mendigo para ser salvo. Ele tem que dar os seus bens para ser salvo. Ele tem que sofrer no lugar dos outros para ser salvo. Ele crê em Cristo, mas ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele mistura as fé, mas as obras também precisam ir junto nesse pacote. Ele não consegue por si mesmo se libertar da ideia de que não pode comprar a sua salvação. O problema do homem não é querer que a dívida seja paga. Ela tem que ser paga. O problema do homem é a forma que ele busca que essa dívida seja paga. Ele quer fazer alguma obra. E ele não pode. Porque ele está morto, ele não é justo, ele não faz o bem. Não há quem faça o bem. Quanto mais ele tenta, mais ele suscita a ira de Deus que está sendo revelada dos céus. Só há duas religiões no mundo, meus irmãos. Só há duas religiões no mundo. Eu sei, talvez você diga, não, pastor, existem tantas. Eu afirmo, só há duas, ou melhor, dois tipos de religião no mundo. A religião da fé, que produz as obras, e a religião das obras. Compare o cristianismo bíblico com as outras religiões, e em todas elas você verá que o homem tem que fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho, para ser salvo. Ele até pode dizer que tem fé, mas tem que ter as obras. Só dois tipos de religião no mundo. O problema então não é querer que a dívida seja paga. O problema é que Deus não irá aceitar nada do homem. O problema não é, inclusive, querer receber o salário. O problema é que Deus não deve nada ao homem. Porque ele fez um pacto com o homem e disse: se você não comer, se você comer do fruto, certamente morrerá. E implícito está: se você não comer, você vai viver. Ele fez um pacto com o homem. Mas o homem descumpriu. E logo Deus então não tem obrigação nenhuma de pagar a vida eterna para ele. Logo, meus irmãos, o perdido fica agoniado. Nós vemos a reação de muitos
Ao ouvirem o Evangelho, eles ficam agoniados. Porque querem trabalhar, querem fazer alguma coisa. Mas ele só pode encontrar a salvação quando ele para de trabalhar. Veja o que Paulo diz no verso 5: mas o que não trabalha, mas o que tem uma dívida enorme, mas o que tem uma dívida impagável, mas ele não trabalha, ele não faz nada, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Como isso é libertador, meus irmãos. Como isso é libertador. O perdido só encontra a salvação quando ele toma conhecimento e confia naquele que é antes dele, ou seja, Deus. E confia em Deus. Aquele que vem encontrá-lo pela sua graça, como ele foi ao jardim encontrar Adão, mesmo Adão tendo quebrado o pacto. O perdido então só encontra a salvação quando ele conhece, ele toma conhecimento desse Deus, confia nesse Deus que vem encontrá-lo, numa situação que ele é incapaz de pagar a dívida, numa situação que ele é incapaz de fazer qualquer coisa para diminuir aquilo que ele fez contra Deus. E quando esse Deus vem de forma graciosa, ele não apenas expõe o pecado daquele que tem a dívida, ele também oferece o trabalho de outro. Você não pode pagar, mas há outro que pode pagar. Não precisa trabalhar. Você não pode e nem precisa. Outro trabalhou por você para pagar cada um dos seus pecados, dos menores aos mais terríveis, que nem mesmo se consegue mencionar. Ele trabalhou. Confie nele. Meus irmãos, como isso é libertador. Como isso é libertador. O ato de depositar total confiança e se mostrar totalmente vulnerável e dependente da salvação comprada pelo trabalho de outro. Quando nós temos algum boleto para pagar e pedimos a alguém para pagá-lo, a depender de qual for esse boleto, se for um boleto que tem multa, juros diários, juros e juros, nós ficamos preocupados se a outra pessoa pagou, não é verdade? Você pagou? Já pagou? Paguei. Pronto. Está pago o boleto. Ou você entregou tal coisa a fulano? Entreguei. Quando nós depositamos a nossa dívida, a nossa confiança naquele que trabalhou, ou melhor dizendo, a dívida não, a confiança naquele que trabalhou para pagar uma dívida, a dívida mais importante das nossas vidas. Não é dívida de cartão de crédito, não é dívida de qualquer outra coisa, é a dívida com Deus. Quando depositamos nele a confiança que ele pagou essa dívida, então nós podemos descansar. Essa confiança é imputada e considerada como justiça, como se não tivéssemos pecado algum. É por isso que diz o texto lá em Hebreus 4, abra sua Bíblia lá.
Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O crente é semelhante a Esther, que se aproximou daquele trono, mas muito mais do que ela, porque pensou que poderia morrer. Ele se achega ao trono, não de Faraó, não de nação como a Pérsia, mas ele se achega ao trono dos tronos, não do STF, mas ele se achega ao trono dos tronos, com coragem, confiando, porque ele sabe que toda a sua dívida foi paga. Os seus pecados mais escandalosos foram apagados. Ele se achega, recebe misericórdia e acha graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, não há outra forma de ser salvo. Não há outra forma de ser salvo. Mas também, se confiamos dessa maneira, não há como não ser salvo. Se alguém depositou em Deus essa confiança, pode acontecer o que for em sua vida. E digo sem medo de errar, pode ser qualquer o seu pecado. E nunca será o imperdoável, porque ele já confiou em Cristo. Ele receberá misericórdia e graça. Pode acontecer o que for em sua vida, ele será salvo. Não importa a reviravolta da sua vida, ele será salvo, porque depositou a sua confiança em Deus e toda a sua dívida foi paga. Meus irmãos, como é loucura afirmar, diante desse texto, como é loucura afirmar que o homem pode trabalhar para conseguir a sua salvação. E, infelizmente, isso é afirmado pela grande maioria dos evangélicos hoje. Nós saímos pelas igrejas e alguém diz: você tem que crer em Cristo, mas você também tem que fazer alguma coisa, você tem que ir até Ele. É impossível ser salvo se eu considero 1 grama sequer das minhas obras. É impossível ser salvo. Alguém que até mesmo chega a dizer com a sua boca que é salvo por alguma coisa que faz, se esta pessoa está sendo sincera, ou melhor, se essa pessoa ela foi alcançada pela graça, em seu coração ela depositou a sua confiança totalmente em Cristo, e ela não trabalhou para a sua salvação. Mas é igualmente verdade que se alguém pensa em seu coração que trabalhou, seja 1 grama sequer, para ser salvo, é impossível que essa pessoa seja salva. É impossível. É impossível. Ou teremos de rasgar esse texto e todo o restante da Escritura? O que trabalha, recebe o salário. Mas o que não trabalha, porém crê
confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo nos traz, meus irmãos, a verdade de que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E ele segue com mais um exemplo. Agora ele segue com o exemplo de Davi, do verso 6 a 8. E é assim, diz ele, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo usou o exemplo de Abraão, o pai na fé. Agora ele usa o exemplo de Davi. E mais uma vez nós temos que nos perguntar, por que Davi? Davi é uma das maiores figuras do povo de Deus no Antigo Testamento. É o rei segundo o coração de Deus. Diferente de Saul. Ora, Davi tinha muitos motivos para tentar se justificar. Davi era o rei, foi ele quem derrubou Golias, foi ele quem venceu vários inimigos do povo de Deus, era ele a maior autoridade nos seus dias sobre o povo de Deus, era ele rico e rico e rico. Ele também tinha muitos filhos, muitos se colocam a sua glória nisso, não é verdade? Ele também tinha muitos filhos. Não que seja ruim ter muitos filhos, pelo contrário, a Bíblia nos diz que a herança do Senhor são os filhos, e nos fala com maravilhosa é a bênção daquele que enche a sua aljava dos filhos. Mas Davi poderia tentar se justificar porque tinha muitos filhos. Foi ele que escreveu muitos salmos. Nós lemos o Salmo 32, escrito por Davi, nós cantamos o Salmo 51, escrito também por Davi. Davi poderia tentar se justificar por aquilo que fez, pelas suas obras. Mas Davi também tinha muitos motivos para sucumbir numa profunda tristeza. A tristeza não segundo Deus, mas a tristeza do mundo, pela qual o homem não encontra salvação. Ele tinha muitos motivos para sucumbir na tristeza e na incredulidade e não aceitar a salvação, porque Davi foi um homicida e um adúltero. Davi tinha muitos motivos também para dizer: não, eu não mereço a salvação, eu não posso recebê-la, ela é muito rica, ela é muito preciosa, eu não posso receber o trabalho de outro, não, eu mereço o inferno, eu tenho que pagar pela morte de Urias, eu tenho que pagar pelo adultério com Batseba, eu tenho que experimentar em minha pele o sofrimento desses pecados. Eu era rei de Israel, eu fui instrumento para muitos se perderem, eu tenho que receber o pagamento dos meus pecados. Paulo usa o exemplo de Davi. Paulo diz, citando o texto de Davi: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Davi está falando dele mesmo, em primeiro lugar. Ele é o primeiro bem-aventurado, feliz, que experimenta a justiça impoluta, divina, pura, que experimenta o perdão, o lavar de todos os seus pecados. Davi está falando dele mesmo e para nós, pecadores como ele. É Davi, meus irmãos, quem está falando de si mesmo. E veja que então, se você abrir no Salmo 32, você verá que lá é um salmo didático, diz o Salmo de número 32. Salmo didático de Davi. E quando Davi pecou contra Batseba, ele escreveu
dois salmos. O Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 51 é a sua experiência, é o derramar de uma alma que se encontra em pecado e que enxergou a sua dívida, enxergou aquilo que ele fez contra Deus. É o Salmo 51. Maravilhoso. Mas o Salmo 32, veja, há um detalhe, ele é um salmo didático. Ou seja, ele é escrito de forma, digamos assim, mais elaborada por Davi para ensinar. É isso que quer dizer didático. E então aqui vemos que esse salmo, irmãos, é um presente de Deus e de Davi para nós, para o seu povo, da lição que o rei aprendeu depois de ter pecado, no caso de Urias. Por vezes nós não queremos expor os nossos pecados, não é verdade? Nós não queremos falar daquilo que já fizemos. Nós queremos contar o nosso lado bom, aquilo que conquistamos. E como hoje, inclusive, a rede social está cheia disso, não é verdade? Geralmente se posta apenas as conquistas. As derrotas ficam em oculto. É claro que, em certo sentido, não é sábio expor o lado feio das nossas vidas. Mas é instrutivo e humilde expor também aquilo que nós aprendemos com os nossos erros. Mostra que somos pecadores. Davi faz isso no Salmo 32, ele publica isso, para que fique pelas gerações. Ele usa a sua vida, o seu pecado tão grosseiro para nos ensinar. E veja que então a linguagem é de perdão, é de cobertura de pecados. Isso só é possível, irmãos, quando alguma coisa é feita para pagar a dívida. Só há perdão quando alguém trabalha em nosso lugar. E aqui Davi já tinha fé no Messias, mesmo sem saber, sem conhecer Jesus como nós conhecemos hoje. Ele já tinha fé no Messias. Pois ele diz: os pecados são cobertos. É bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, os pecados são cobertos. A ideia de cobrir aqui é a ideia da expiação. O sangue que cobre, o sangue que estava sobre a tampa do propiciatório na arca e cobre os nossos pecados. E então a justiça é imputada sobre Davi. É isso que ele nos diz aqui. É Davi esse bem-aventurado que experimenta então a liberdade do perdão. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a fé é imputada como justiça a Abraão e ela é imputada como justiça a Davi. Mas em segundo lugar, nós vemos também aqui que a fé é imputada como justiça a qualquer um que crê. Veja, no verso 9, Paulo diz: impôs esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos a fé imputada a Abraão para a justiça. E essa pergunta, mais uma vez, é uma pergunta relevante. Porque Abraão é um ícone israelita. E vemos que a justiça foi imputada sobre Abraão, que era alguém circuncidado. Ou melhor, foi com quem surgiu a circuncisão. Mas e para os incircuncisos? E para os gentios? E para aqueles que não são israelitas? Existe essa história de que a fé é imputada como justiça? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. E ele faz mais uma outra pergunta. Irmãos, as perguntas, elas são muito importantes. Quando queremos ensinar alguma coisa a alguém, muitas vezes é melhor seguir pelo caminho das perguntas do que chegar e afirmar logo aquilo que a pessoa precisa enxergar. É o que Paulo está fazendo, ele está usando as perguntas porque ele não apenas quer falar a verdade, mas ele quer que nós vejamos a verdade com os nossos próprios olhos.
Que essa imagem, ela esteja em nosso coração. E esse é um princípio, inclusive, da aprendizagem. Quando alguém consegue explicar com as suas próprias palavras aquilo que foi ensinado, então esse alguém aprendeu. Quer ver se o seu filho aprendeu e entendeu aquilo que você ensinou a ele? Faça a seguinte pergunta: o que foi que eu te ensinei? E espere ele responder. E você saberá se ele aprendeu ou não. Paulo está nos conduzindo por perguntas. E mais uma vez no verso 10 ele diz: como foi atribuída a justiça? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E que pergunta maravilhosa, irmãos. Que sacada bombástica. Porque quando Deus diz, quando diz a Escritura que a fé foi imputada como justiça a Abraão, a circuncisão ainda não tinha sido estabelecida. Ela foi estabelecida em Gênesis 17. Mas a fé, diz o texto, foi imputada a Abraão em Gênesis 15. Eu não sei se você consegue perceber, mas para o judeu isso é um escândalo. O judeu é filho de alguém que teve a justiça imputada sobre ele quando ele era incircunciso. O judeu é filho de um incircunciso. Isso é escândalo para o judeu. Porque eles tinham muito bem definido em seu coração que os incircuncisos eram como porcos e cães. Eles não, eram a nação santa, pelo simples fato de ter a circuncisão. E Abraão revela um detalhe simples, mas impressionante. Vocês são filhos de Abraão, pois vocês sabiam que Abraão teve a fé imputada como justiça quando ele era incircunciso? É isso que diz o texto. E aqui Paulo então nos diz que foi no regime da circuncisão, aliás, não foi no regime da circuncisão em si, quando circunciso, e ele diz no verso 11, então, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem imputada a justiça. Diz-nos o texto, meus irmãos, que a circuncisão é um sinal da justiça da fé. Mas não apenas a circuncisão, o batismo também. Ambos são sinais da fé. Quando alguém se apresentava para ser circuncidado, ou melhor, quando algum adulto se apresentava para ser circuncidado, o ideal era que ele exercesse fé em seu coração. Nunca foi um mero ato de uma nação entre muitas nações. Quando um pai levava o seu filhinho de 8 dias para ser circuncidado, ele tinha que em seu coração exercer fé. Nunca foi apenas pelo mero ritual de fazer a circuncisão. Era um selo da justiça da fé, e é exatamente os catecúmenos aprenderam hoje, inclusive, que um dos objetivos do sacramento é selar. A circuncisão sela, o batismo também sela. A ideia de selar é guardar para um fim, para um futuro. E é exatamente isso que a circuncisão fazia e o batismo também faz. Guarda o povo de Deus até aquele dia. Não o mero sinal, mas existe uma verdade por detrás do sinal. A verdade de que então nós seremos guardados, independente de nossas obras,
independente da sua história, você será guardado até o final do retorno do Senhor Jesus. É isso que é significado no batismo. Como isso é maravilhoso! Abraão, então, é o pai da fé dos incircuncisos, mas eles são circuncidados no coração. O povo de Deus é circuncidado. Aqueles no Antigo Testamento foram na carne e no coração. Nós, agora na Nova Aliança, somos circuncidados também no coração. Diz o texto de 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E diz Paulo em Colossenses que o batismo é a circuncisão de Cristo. Fomos circuncidados não pelo despojamento do corpo da carne, não por mãos, aliás, mas no despojamento do corpo da carne. Fomos circuncidados, lavados da nossa imundícia. Abraão não é apenas pai dos israelitas, ele também é pai dos gentios. E ele não é apenas pai dos israelitas circuncidados na carne, mas diz o texto, finalizando o nosso sermão de hoje, que ele é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não apenas é necessário ser circuncidado, diz Paulo, mas vocês têm que andar nas pisadas de Abraão. Meus irmãos, diante de Deus, a dívida, ela não prescreve. A dívida do pecado não prescreve nunca diante de Deus. E nós aprendemos aqui quão maravilhoso é descansar na confiança de que Cristo trabalhou para pagar a nossa dívida. E desse jeito, nós somos guardados até o final. A dívida, então, do nosso pecado, ela nunca prescreve, mas porque cremos em Cristo, ela é totalmente perdoada e lançada no mar do esquecimento. Ela é esquecida, não como se Deus estivesse fazendo vistas grossas sobre os pecados do seu povo, dizendo: eu os amo tanto, que eu vou deixar para lá os seus pecados, mas eles foram colocados sobre o seu próprio Filho. E diz o texto que Deus agradou de moê-lo. E é por isso que não há mais, como Paulo vai dizer depois, que não há mais nenhuma dívida. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Você percebe como esse texto exalta muito mais a graça salvadora de Deus, o trabalho de outro, do Senhor Jesus, do que os nossos pecados. Que isso fique claro em nossos corações. Que nós descansemos e confiemos e vivamos pela graça. Não apenas salvo pela graça, não apenas regenerado pela graça, mas andando e sendo santificado por esta graça até o dia do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele nos ensine nos ajude a ensinar esse mesmo Evangelho aos nossos filhos. Que Ele nos ajude a viver esse Evangelho até que o Senhor Jesus volte. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Bondoso Deus e Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Ó Senhor, Tu nos constranges por essa palavra. Tu nos constranges com Teu amor. Tu nos constranges a nos mostrar que antes mesmo, ó Deus, que fizéssemos alguma coisa para ser salvo,
porque de fato não podemos. O Senhor veio até nós, sabendo que todos os nossos pecados, as nossas iras pecaminosas, o nosso orgulho, as nossas impurezas, os nossos vícios, o Senhor bem os tinha diante de ti, mas o Senhor aplicou o trabalho de outro para pagar as nossas dívidas e disse: confia em mim, confie totalmente em mim, descanse, ó bendito dia do Senhor, que nós não apenas descansamos os nossos corpos, mas é o dia em que lembramos que devemos descansar todo o trabalho de nossas almas naquele que trabalhou por nós, o nosso Salvador, e receber o calor dos braços do Pai e confiar que nunca mais seremos destruídos. Ó bendito Evangelho de Deus, nós te louvamos, ó Deus. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.